Saúdo o Padre Cláudio, concelebrante da Santa Eucaristia, ele que assessora a nossa PASCOM diocesana, Pastoral da Comunicação. E o agradeço pelo esforço, está atendendo a paróquia São Vicente, no distrito de São Vicente, do município de Baldi. Rezou lá pela manhã, se esforçou para estar aqui, e a partir desta missa em nossa Igreja Catedral, também servindo-se dos meios de comunicação que aqui usamos, a Rádio Cultura, a TV Gerais de Paraupeba e as nossas mídias. Nós estamos hoje também divulgando o Dia Mundial das Comunicações. Estamos dizendo da importância dos meios de comunicação nas nossas vidas, no contexto em que vivemos. E o lugar destes meios de comunicação em nossas vidas, como aquilo que pode nos trazer benefícios e os cuidados também que precisamos ter no uso desses meios, para que eles cumpram bem a sua finalidade de fazer uma sadia comunicação. Aqui importa-nos as ferramentas, os agentes e os conteúdos. Eu acho que nós deveríamos pôr na ordem a pessoa que está na comunicação, que tem a sua profissão, a sua atividade nas comunicações, seja ele o jornalista, seja ele o publicitário, seja ele o agente do marketing. Estão aí hoje as mídias digitais, com todas as suas novidades, todos os seus recursos, todo o seu aparato a serviço da comunicação. Exige muito hoje dos comunicadores uma constante atualização. Trazem eficiência, mas também podem trazer muitas ameaças e distorções, do sadio uso da comunicação. Então, primeiro pensar esse agente, que não perde a sua referência de pessoa, a pessoa que está presente nos meios de comunicação. Essas pessoas geram conteúdos. Não podemos apenas agora achar que inteligência artificial vai oferecer todo o conteúdo a ser comunicado. E aqui também temos um grande risco, o uso apenas de conteúdos ali construídos de forma, através da inteligência artificial. E não aquilo que brota mesmo de uma vivência, de uma experiência, da presença em um lugar onde acontece a vida das pessoas com todas as suas implicações. Depois as ferramentas nos permite hoje transpor o mundo em fração de segundo. A coisa que acontece em qualquer parte do mundo pode ser imediatamente conhecido no mundo inteiro num tempo muito curto. Então o Papa nos dá para esse dia uma mensagem. Depois terá um tempo de ler essa mensagem de maneira cuidadosa, refletir o seu sentido muito rico. O Papa fala de inteligência artificial e sabedoria do coração. Então, por um lado, a inteligência artificial está aí como um grande potencial. Como não perder perante isto a inteligência, a sabedoria do coração, para usar bem esses meios. E o Papa põe então o subtítulo por uma comunicação plenamente humana. Como não perder o senso de humanidade nos meios de comunicação. Que é um grande desafio do nosso tempo, quando o conteúdo vem nessa ordem das fake news, de uma comunicação mentirosa e falsa, desumana, às vezes causando tanto mal por onde passa, por onde chega. Então, por uma comunicação plenamente humana, uma comunicação que pensa no bem da pessoa, está a serviço do bem das pessoas, está a serviço da verdade, está a serviço de uma sadia comunicação que leva as pessoas a serem informadas de forma segura e não de forma falsa e mentirosa.
Depois, por uma comunicação plenamente humana. Então, crescer, e o Papa, depois de elogiar que os meios de comunicação se desenvolvem, as ferramentas se aprimoram, mas o Papa diz, nós precisamos crescer em humanidade. E, tecnicamente, a humanidade tem desenvolvido muito, mas pesarosamente temos percebido que a humanidade tem regredido no seu comportamento. Então, como lidar com esta realidade, para que as pessoas não percam esse senso da pessoa que é, da importância que tem, do valor que tem em suas vidas. Então, nós precisamos crescer em humanidades. Às vezes nos ocupamos e nos preocupamos quando o desenvolvimento da técnica quer tornar a máquina o mais parecido com o homem possível, e querendo até simular que ela possa ter comportamentos plenamente humanos, o que não é possível, porque isso faz parte da sabedoria do coração. Isso faz parte de um humano que sente e se envolve com as realidades em que se faz presente. Então nós precisamos fazer com que a pessoa cresça em termos de valor, de sentimento. Esse é um grande desafio do nosso tempo. Não deixar que o encantamento com a técnica fale mais alto do que a atenção e o cuidado com as pessoas. Então precisamos crescer em humanidade, crescer em bons relacionamentos, crescer em afetos, crescer em ternura, crescer em cuidados uns com os outros. Nos torna até muito oportuno que a campanha da fraternidade nossa desse ano foi fraternidade e a fraternidade humana. Então, amizade social. Então, fraternidade e amizade social, vós sois todos irmãos e irmãs. Aqui está uma questão do desafio para a nossa comunicação. Construir as boas relações. E a campanha da fraternidade veio justamente nos dizer que as nossas relações estão fragilizadas, estão enfraquecidas, estão precisando de maior cuidado, de maior atenção. E nós estamos, às vezes, criando ambientes de relacionamento agressivos, tensos, intolerantes, polarizados. Estamos com dificuldade de ter convivência e relacionamentos saudáveis, amorosos entre nós, sobretudo para com aqueles que pensam diferente, aqueles que estão numa condição diferente e aqueles que estão na fragilidade. Então, como não perder essa referência da humanidade? Não perder a referência do afeto, não perder a referência do cuidado com o outro. Precisamos crescer em humanidade, educar nossas crianças hoje. A criança, como se diz, hoje parece que já nasce sabendo mexer no celular. A primeira coisa que ela aprende é ver, às vezes, as pessoas à sua volta com um celular na mão. Logo ela quer um celular. E às vezes fica mendigando um abraço, uma atenção, fica ali em volta fazendo suas travessuras, para ver se ela se faz notar mais do que aquele celular que está na mão da pessoa. Então precisamos crescer em humanidade. Saber que essas ferramentas podem nos ser favoráveis em muitos momentos, mas elas não podem ocupar o centro. O centro deve ser as nossas relações afetivas, a relação saudável na vida familiar, entre o casal, os filhos, o relacionamento familiar no seu todo. O ambiente de trabalho, ali tem muita tecnologia, ali tem muitas ferramentas. O ambiente dos meios de comunicação, como já mencionamos, com ferramentas tão sofisticadas. É como dizer, de nada vale isso se nós não somos capazes de conviver afetivamente uns com os outros. Se isso não nos aproxima mais uns dos outros, se isso não nos torna mais humanos uns com os outros. Não banalizar as relações. Quantas vezes situações, às vezes, catastróficas, que deveriam ser tratadas com mais respeito e mais cuidado, vêm para os meios de comunicação como grandes espetáculos. Às vezes desfigurando pessoas. Às vezes situações bárbaras de criminalidade, de violência, ao invés daquilo ser tratado como algo que não convém às pessoas. A dor e o sofrimento que aquele conteúdo gera na sua própria origem.
ele é colocado na internet muitas vezes como um espetáculo, a merecer tantas curtidas pelo senso ali, pelo conteúdo, alto grau de depreciação da pessoa que ali a gente vê acontecer. Então, esses conteúdos que depreciam pessoas não deveria merecer de nossa parte essa atenção a ponto de curtir e achar que aquilo é um conteúdo a ser transmitido de um para o outro, sem considerar a pessoa que está ali sendo denegrida, a pessoa que está sendo ali prejudicada, ou a pessoa que até perdeu a vida, às vezes, naquela situação. Transformamos tudo isso em espetáculo. Muitas vezes deixando de compadecer com a dor, com o sofrimento, com a situação de quem está do outro lado. Precisamos de uma comunicação a serviço da verdade, do amor, do bem, da vida, das boas relações. É isso que nós desejamos e peço que todos leiam a mensagem do Papa. Não iludamos tanto, por mais o Papa em nenhum momento faz uma leitura negativa do desenvolvimento da tecnologia. Ele nos pede para sermos mais críticos, mais conscientes no acesso a esses recursos, no uso desses recursos. Então é bom ver a técnica desenvolver e o benefício que ela pode nos trazer. Mas é pesaroso ver que muitas vezes não sabemos usar devidamente esses recursos, esses meios. Então, hoje nós agradecemos os meios de comunicação, tantos e de tantas formas também, são ferramentas para a evangelização. Pedimos bênçãos de Deus sobre os meios, sobre as ferramentas e sobre os agentes, a partir de nossa Pascom diocesana, a quem muito agradecemos. O Evangelho de hoje, na festa da Ascensão do Senhor, nós vemos o mandado de Jesus, que hoje vem até conclusão do Evangelho de São Marcos, como esse mandado de Jesus não caiu no vazio. De fato, os apóstolos receberam de Jesus o mandado de ide, é a igreja missionária, a igreja que está no mundo, a serviço do anúncio do Evangelho. Ela não se deixou calar e quietar. A igreja entregue a ordem ao mandado de Jesus ressuscitado, sai para anunciá-lo. Ide por todo o mundo, anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então esse anúncio chegou até nós, o batismo chegou até nós e nós somos salvos nesta graça batismal. Queremos viver e perseverar na graça do nosso batismo até recebermos o prêmio próprio desta graça em Cristo ressuscitado. Depois de falar aos discípulos, o Senhor subiu para junto do Pai. Essa semana nós acompanhamos a narrativa. Eu saí do Pai e vim a este mundo. Agora deixo esse mundo e volto para o Pai. Jesus não deixa um vazio, ele cumpre a missão redentora que recebeu do Pai. E tendo realizado plenamente essa missão que o Pai o confiara, ele volta para o Pai. E os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor os ajudava. A primeira leitura mostra que aquele que sai com o mandado de Cristo, sai revestido também da força e da autoridade divina de anunciador do Evangelho. A igreja não estaria aqui hoje se ela tivesse apenas limitada ao que humanamente podemos realizar. Quantos obstáculos, quantas dificuldades surgem no caminho e na missão da igreja que humanamente nós não podemos superar e transpor. A igreja teria muitas situações que seria perceptível a sua incapacidade de transpor os desafios. Mas ela está revestida dessa autoridade que recebeu de Jesus, da autoridade divina. Por isso o Evangelho fala o que vai acompanhar aqueles que estão revestidos da missão de anunciar o Evangelho. Eles vão expulsar demônio em meu nome, eles vão ser instrumento. A autoridade divina está sobre eles para agir em nome do ressuscitado. Repetir o que Jesus fez, porque Jesus transmite a sua missão para os discípulos, para que eles continuem a obra da redenção, para que eles continuem a implantar o reino de Deus. Expulsarão demônio em meu nome, falarão novas línguas,
assim a igreja vai transpondo povos e culturas com o anúncio do Evangelho. Se pegarem em serpente ou beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal algum. Humanamente, nós sabemos que não poderão fazer isso. Mas é para dizer que a autoridade e a força divina está com eles. Então, as ameaças e os males do mundo não pode detê-los na missão. A igreja precisa ter essa consciência, não para se apresentar de modo soberbo sobre o mundo, mas é para ter consciência da sua missão no mundo. Que os obstáculos da evangelização acontecem, mas ela cumpre uma missão que recebeu de Cristo. Ela não está no mundo para atender os interesses do mundo, mas ela está revestida da força divina para fazer acontecer o reino de Deus. A primeira leitura nos mostrou essa cena da volta de Jesus para o Pai. Primeiro, Jesus, após a sua morte, se mostra vivo, ressuscitado entre os apóstolos. Permanece e convive com eles. E os prepara para a sua volta para o Pai, para que não fique um vazio, uma dispersão. Hoje nós vemos esse evangelho em que os discípulos foram devidamente preparados. E essa semana é uma semana que nós podemos dizer são 2 domingos que se completam um no outro. Domingo que vem é Pentecostes. Então a primeira leitura de hoje mostra ao mesmo tempo, hoje que Jesus volta para o Pai, os discípulos acompanham esta volta, e Jesus assegurando a realização da promessa. Vão receber o Espírito Santo para serem minhas testemunhas. No próximo domingo estaremos celebrando Pentecostes, quando essa promessa de Jesus ressuscitado, de que eles não ficarão órfãos, não ficarão vazios, o Espírito Santo virá para mantê-los na missão de anunciá-lo vivo, ressuscitado. E a segunda leitura nos traz os benefícios. As orações da igreja, a primeira oração, o prefácio, estão todos relacionados com a segunda leitura, dizendo que Cristo ressuscitado é a cabeça do corpo redimido. A igreja é o corpo redimido. O Cristo, Deus manifestou seu poder e força ressuscitando Jesus. Fez isso a nosso favor. Aquele que é a cabeça do corpo venceu a morte. E nós, membros do seu corpo, participamos da vitória da cabeça. Então todo o corpo é beneficiado pela obra da redenção. Todo o corpo é vitorioso sobre a morte. Porque Jesus, que é a cabeça desse corpo, venceu a morte. Não por si, venceu por nós. É segundo a nossa condição humana que ele padece a morte para vencer por nós a morte. Jesus sai do Pai sem se afastar do Pai e esvaziar da divindade. Jesus volta para o Pai sem se afastar de nós. E leva conosco leva com ele para junto do Pai a nossa humanidade redimida. Então, por isso, tanto o prefácio quanto a oração inicial diz, ele nos precede, ele vai primeiro. Ele já levou para junto do Pai a nossa humanidade redimida. Ganhamos vida nova no batismo, somos filhos de Deus, por isso a segunda leitura falou que ele nos deu um espírito de sabedoria que vô-lo revela e faça conhecer. E também que faça entender o chamamento que ele nos deixou da nossa herança com os santos. Nós sabemos que os santos é aqueles que alcançaram a plenitude de graça em Cristo ressuscitado. É aqueles que, terminado o tempo da vida terrena, na graça de Cristo, ocuparam o seu lugar na casa do Pai em Cristo ressuscitado, porque Jesus nos precede lá. Jesus ao voltar para o Pai, deixa as portas abertas para que estejamos lá. Que a vontade dele, quando vem do Pai até nós, é nos levar ao Pai. Ele mesmo vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus vem nos levar para o Pai e nos leva vencendo por nós o pecado e a morte. Estar junto do Pai e a razão da nossa fé é a certeza de que um dia estaremos também junto do Pai onde Ele nos precede. Porque nós somos membros desse corpo. Nós somos parte desse corpo. Onde a cabeça está, os membros do corpo são chamados a estar também. Então vamos permanecer unidos, a nossa vida de fé, a nossa vida de oração, a nossa vida espiritual,
unido, reforçando sempre mais a nossa intimidade com Cristo ressuscitado, como fazemos em cada Eucaristia que celebramos. Aqui alimentamos a sua palavra, que alimenta e fortalece a nossa fé e a nossa esperança. Alimentamos do pão eucarístico, para, transposto também o curso da vida terrena, nós possamos ocupar esse lugar, esta herança dos santos, esse lugar junto de Deus em Cristo ressuscitado. Quero deixar uma palavra também às mães, nesse dia especial, pelo Dia das Mães. Sabemos das mães aí no seu dia a dia, da sua missão, de transmitir a vida, de cuidar da vida, ser um instrumento nas mãos de Deus. Mãe é um instrumento na mão de Deus, para gerar a vida, para transmitir a vida. Mãe é um instrumento também para Deus manifestar a grandeza do seu amor. Como Deus manifestou a grandeza do seu amor no Cristo, que veio até nós, Deus manifesta também a grandeza do seu amor através das mães. As mães que ali no dia a dia, se doam, se dedicam, só o coração de mãe sabe o que faz pelos seus filhos todos os dias e o quanto quer bem os seus filhos. Então que os filhos nunca percam essa referência do amor de mãe. O quanto a mãe quer transmitir o maior amor por eles e o quanto são chamados a ter gratidão por este amor. E a vida e a missão das mães é um desafio que se coloca, que se constrói todos os dias. E na força da graça de Deus, mãe mostra, sobretudo quando o filho está em fragilidade, mãe mostra a força do amor que tem pelo filho. Então que as mães recebam de Deus sempre a bênção, a proteção, a paz, para que essa fonte de amor que elas são no mundo, possa ser também motivação para que o nosso mundo seja mais um mundo que transmite e ensina o amor. E as mães são entre nós esse instrumento. Vamos buscar também uns com os outros essa consciência que o nosso mundo está precisando de fazer mais essa experiência da gratuidade do amor. O exemplo e o testemunho de gratuidade do amor vem de Deus e vem das mães. Que Deus transborde de bênçãos na vida de nossas mães. Assim seja.